Sabe, algum tempo atrás, quando eu ouvia falar do imposto industrial, eu pensava que incidia só sobre as indústrias, mas não. Para efeito de tributação, indústria não é apenas o conceito econômico desta palavra, que quer dizer de transformação da matéria-prima. O significado que lhe é atribuído é de toda atividade que tenha por fim um lucro. Podemos definir o imposto industrial com certa precisão, que é no fundo uma parte que o Estado vai buscar aos lucros das empresas. Olha, com base nesta definição, podemos afirmar que o Estado age como um verdadeiro sócio das empresas e mais, um sócio sem capital. Talvez uma das dúvidas que pode surgir neste momento é: eu tenho uma empresa ou pretendo criar uma? Como determinar se estou ou não sujeito ao imposto industrial? É sobre isso e muito mais que vou falar neste vídeo. Só uma nota. Eu criei um episódio com o nome Miguel Responde, na qual eu respondo todas as vossas dúvidas que for surgindo através dos vídeos que eu publico aqui no YouTube e não só. Eu gravo um vídeo, especifico o seu nome, a sua dúvida e posteriormente dou a resposta. Para mais informações, clica no card que aparece aqui, não sei se é aqui ou aqui. Bem, e também eu vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar para poderes assistir o vídeo. Este vídeo é de graça, no entanto, exerce a gratidão, dando um like. Deste modo, o YouTube vai entender que este vídeo é importante e vai sugerir para várias outras pessoas. E se ainda não és inscrito neste canal, faça parte desta comunidade, inscreva-te. Assim receberás uma notificação todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. O meu nome é Miguel Diniz, sem mais perca de tempo, vamos a isto. Para estar sujeita ao imposto industrial, em regra, a empresa tem de ser uma sociedade. E poderá ser uma sociedade anônima, uma sociedade por cotas, que são as mais comuns, por sinal. Poderá ainda ser uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade unipessoal e por aí em diante. O imposto industrial incidirá sobre os lucros, ainda que acidentais, imputáveis ao exercício de qualquer atividade de natureza comercial ou industrial. Anteriormente, existiam os famosos grupos de tributação, o Grupo A e o Grupo B. E faziam parte do Grupo A as sociedades com capital igual ou superior a 2 milhões e um volume de faturação bruta anual de 500 milhões. Bem, todas aquelas empresas que não reuniam estes requisitos faziam parte do Grupo B. Atualmente a realidade é completamente diferente, deixou de existir os famosos grupos de tributação e passou a vigorar o regime geral e o regime simplificado. O regime geral abrange todos os contribuintes que estejam no regime geral, bem como no regime simplificado do IVA, desde que, neste último caso, tenham um volume de negócio ou importação superior ou equivalente em kwanzas a 250 mil dólares. O regime simplificado abrange os contribuintes do regime de exclusão, bem como do regime simplificado do IVA, desde que este último caso tenha um volume de negócios ou operações de importação inferior ao equivalente em kwanzas a 250 mil dólares. Olha, vamos agora ver como calcular o imposto para os contribuintes do regime geral. A determinação do imposto a ser pago é feita com base à contabilidade e consiste na diferença entre os proveitos e ganhos e os custos e gastos realizados no exercício. Os custos indevidamente documentados, os não documentados e as despesas confidenciais não são aceitos fiscalmente. Então, tem de ter algum cuidado quando for fazer compras para a tua empresa. Certifiques que a fatura está em conformidade. Olha, e para melhor entender, eu vou definir estes custos. É o seguinte: os custos indevidamente documentados são aqueles custos que a documentação em posse do contribuinte não se encontram em conformidade com os elementos previstos no regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. E fica aqui o compromisso de eu gravar um vídeo falando deste regime. Já os custos não documentados são aqueles custos em relação aos quais não existe documentação válida de suporte nos termos da lei, mas
cuja ocorrência e natureza sejam materialmente comprováveis. Já as despesas confidenciais são aqueles custos em que não existe documentação válida de suporte e em que a ocorrência e a natureza da despesa não são materialmente comprováveis. Para os contribuintes do regime simplificado, o apuramento da matéria coletável é determinado com base na contabilidade, no modelo de contabilidade simplificado ou no livro de registro de compra e venda de serviço prestado. Pode-se ainda se determinar a matéria coletável com base às vendas efetuadas e serviços prestados, bem como o volume total de compras e serviços adquiridos, ou ainda recorrer em métodos indiretos, como apurar o imposto nos termos da tabela dos lucros mínimos. Tá? Olha, os contribuintes do regime simplificado que possuem um modelo de contabilidade simplificada ou livro de registro de compra e venda e serviços prestados têm o direito de deduzir até 30% dos custos incorridos. Já os contribuintes do regime simplificados que não têm ou que não possuem contabilidade, modelo de contabilidade simplificada ou livro de registro de compra e venda e serviços prestados não têm o direito à dedução de custos incorridos. No entanto, convém terem contabilidade. Como não existe nada melhor que um exemplo, vamos a isso. Vamos imaginar que a empresa Vadriel Limitada, ao longo do ano de 2020, vendeu mercadorias no valor de 3 milhões de kwanzas e suportou um custo de 2 milhões. Estes custos estão associados com a compra de mercadoria, pagamento de salário, eletricidade, água, combustível, entre outros vários custos. Olha, o valor de 3 milhões das vendas, que são os proveitos da empresa, menos os custos de 2 milhões, obtém-se o resultado de 1 milhão. Contabilisticamente, estes resultados têm o nome de resultado antes dos impostos, o famoso RAI. Ora, o resultado de 1 milhão está sujeito ao imposto sobre os lucros, ou seja, o imposto industrial à taxa de 25%. Eu vou abrir aqui um parênteses para dar a seguinte nota. A taxa geral do imposto industrial é de 25%. Já as atividades agrícolas e similares a estas, com exceção daquelas empresas que fazem exploração de madeiras, a taxa é de 10%. Os bancos, as seguradoras, as operadoras de telecomunicações, bem como as empresas petrolíferas angolanas, a taxa é de 35%. E, modesta parte, estas empresas faturam muito. A liquidação provisória sobre as prestações de serviços, a taxa é de 6,5%. A liquidação provisória sobre as vendas, a taxa é de 2%. Já a tributação liberatória sobre os serviços acidentais prestados por não residentes sem estabelecimento estável em Angola, a taxa é de 15%. Olha, dando continuidade, aplicando a taxa de 25% sobre os 1 milhão, vamos obter o valor do imposto de 250 mil. 750 corresponde ao resultado líquido do exercício. Lembras-te quando eu falei que o Estado age como um verdadeiro sócio das empresas? Aqui está a prova. Tendo a empresa obtido um lucro de 1 milhão, 25% deste valor tem de entregar ao Estado. Mas tem de entregar mesmo, querendo ou não. Por isso é que tem o nome de imposto. Se o resultado da empresa for negativo, no caso prejuízo, isto ocorre quando os custos são superiores aos proveitos, não dá lugar ao pagamento do imposto industrial e há ainda a possibilidade de deduzir o respectivo prejuízo verificado a matéria coletável nos 5 anos posteriores. Vamos imaginar, se a empresa obter, por exemplo, um prejuízo de 1 milhão de kwanzas num determinado exercício, vamos supor que seja o 2020, no entanto, a empresa terá 5 anos para recuperar o prejuízo obtido. Se no exercício seguinte a empresa obtém um resultado positivo, e vamos imaginar que seja 500 mil, poderá, com base neste resultado, abater parte do prejuízo obtido no exercício anterior e ter ainda 4 anos para recuperar o restante prejuízo. Caso a empresa não consiga recuperar o prejuízo dentro do prazo estabelecido por lei, no caso dos 5 anos, perde o direito de recuperação. Olha, eu podia ter ficado por aqui neste vídeo, mas eu darei mais alguns bônus. É o seguinte,
A contabilidade está aí para registrar todos os factos que ocorrem na empresa e é importante realçar que nem todos os custos são aceitos fiscalmente. Eu vou citar alguns destes custos. Não são aceitos como custo os 3% da segurança social descontado no salário dos trabalhadores. E eu tenho aqui um vídeo no canal que falo de como é feito esses descontos. Não são ainda aceitos as multas, os seguros de ramo de vida, bem como o imposto industrial pago, o IRT descontado no salário dos trabalhadores, o imposto predial dos imóveis arrendados e o imposto sobre a aplicação de capitais. Para terminar, é importante sempre cumprir com as obrigações declarativas, ou seja, a entrega da modelo 1 e os seus respectivos anexos. Olha, para as empresas que fazem parte do regime geral, devem anexar a modelo 1 os seguintes elementos: a relação dos titulares dos órgãos de gestão, a cópia da ata da Assembleia Geral de Aprovação de Contas do exercício, o balanço, balancete do razão e balancete geral analítico, antes e depois do lançamento de retificação ou regularização e do apuramento do resultado do exercício, demonstrações de resultados por natureza e demonstrações de fluxo de caixa, mapa de amortização e reintegrações de bens do ativo imobilizado e, por último, o mapa geral de todos os impostos pagos no decurso do exercício. Já para as empresas que fazem parte do regime simplificado, estas devem entregar até o final do mês de abril o modelo de declaração simplificada ou um livro de registro de compra e venda e serviços com os seguintes anexos como o balanço, o balancete geral analítico antes e depois do lançamento de retificação ou regularização e de apuramento de resultado. Deve ainda entregar também as demonstrações de resultados e anexos e, por último, o relatório técnico. Para completar este vídeo, eu vou gravar outros vídeos falando sobre as amortizações, as provisões e também sobre reavaliações, bem como outros que vocês mesmos irão sugerir. Olha, eu fico por aqui. Para mim foi um prazer poder trazer este conteúdo para si e como ele é grátis, então exerça a gratidão. Inscreva-se no canal, dê um like. Deste modo o YouTube vai entender que este vídeo é importante, vai sugerir para várias outras pessoas. E como não existe nada melhor do que partilhar conhecimento, partilhe este vídeo com outras pessoas. Sem mais, o meu nome é Miguel Diniz e eu espero contar consigo no próximo vídeo. Tamo junto!